Capitão Aldo, deseja usar a palavra? A escola Antônio Vieira, que é um colégio católico, passou a adotar, dentre os seus livros, um livro da autora Djamila Ribeiro. Qual o nome desse livro? Pequeno Manual Antirracista. Está aqui. A autora Djamila Ribeiro, ela aparece, numa consulta rápida, nas redes sociais. A autora desse livro, Manual Antirracista, ela está presente em quase todos os eventos de esquerda e de extrema esquerda. Uma das figuras mais influentes para ela é a Angela Davis, que já foi presa por diversos crimes e era da organização Panteras Negras. E aparece aqui diversas imagens nas redes sociais da autora, com diversas fotos, aparecendo ao lado de Dilma Rousseff, fazendo L ao lado do descondenado Luiz Inácio Lula da Silva, e uma série de movimentos em que ela aparece, de movimentos da extrema esquerda, realizados Brasil afora. Ela criou um selo que diz: todo mundo merece saber onde tem crianças sendo educadas para a igualdade. E aí criou um tal de selo antirracista, onde escolas baianas, públicas e privadas, recebem agora um selo da Defensoria Pública, onde aquela escola ou professores são qualificados, treinados, capacitados para serem professores antirracistas. E sabe qual é a curiosidade? Que quando você pega os conteúdos ministrados por essas escolas, do tal selo antirracista, só tem frases, só tem textos condenando a extrema-direita. O honroso Colégio Antônio Vieira foi criado em 15 de março de 1911. É um dos mais tradicionais colégios privados da Bahia, formador de gerações. Leva o nome de Padre Antônio Vieira, que foi um transformador, né, da educação e de pensamento. Raimundo vai poder falar sobre isso. E uma questão: está se tratando de um colégio privado. Nós agora vamos aqui definir o que, ou entrar num debate a todo momento sobre questões que estão acontecendo em escolas particulares. O meu filho estudou em escola de orientação protestante e depois no ensino médio de orientação católica. E estudou aqui na Escola Pública de Brasília. E eu estudei durante toda a minha vida de criança e adolescente numa escola católica em Alagoinhas. Então, o entendimento que a direção daquela escola tem a respeito da formação cristã dos seus alunos diz respeito àquela escola. A colunista, parte do princípio, inclusive, que o filho dela não estuda naquela escola. E, no entanto, faz um ataque, chegando a tentar desqualificar intelectualmente a Djamila. Por quê? Com análise de currículo, é isso que é a discussão? A discussão não é essa. Num estado, inclusive, que é o estado com a maior população negra do Brasil. Em 1492, chegam os espanhóis na América. Em 1500, chegam os portugueses no Brasil. Anteontem, dia 13 de maio, nós nos lembramos daquilo que a gente aprendeu na escola pública e nas escolas privadas também, da história, que é uma história que nos contaram, porque há uma outra história, que é a história que a história não conta. Disseram para nós que houve, 13 de maio, a abolição da escravatura, que foi a princesa Isabel, que pegou uma caneta dourada, bonita, e que numa solenidade, no salão, assinou a Lei Áurea. A abolição ainda não aconteceu. As liberdades ainda não vieram. E, portanto, continua havendo, estruturalmente no nosso país, na nossa América, e aí vamos falar especificamente do Brasil, continua existindo, sim, muito racismo, muito processos de escravidão e de reconhecimento de que há raça e sub-raça. Portanto, eu quero ressaltar aqui a importância da luta antirracista. Ou se é antirracista, ou não basta apenas lutar pelas liberdades. A luta antirracista ela tem que estar na massa do sangue de cada um de nós, porque isso está muito além dos nossos preceitos ideológicos políticos, dos nossos preceitos ideológicos religiosos. Isso está no cerne da nossa condição humana. Nenhum ser humano deve ser considerado inferior a outro ser humano. Mas a gente acostumou a fazer isso. O deputado que usou da palavra para falar sobre a Bahia e sobre o seu estado, e que eu agradeço muito que ele tenha trazido esse tema, até porque é muito bom. Tem pessoas que me perguntam assim: Raimon, como é que você consegue escutar algumas coisas? Eu digo, é porque eu tenho ouvidos. É porque eu tenho audição.
E é bom escutar aquilo que na verdade é contrário ao meu entendimento, até para eu elaborar o que eu acredito. E aí, eu quero aqui fazer uma saudação, agradecer a memória de Djamila, agradecer a memória de Angela Davis, agradecer a memória de Dilma Rousseff. 3 mulheres potentes. Inclusive, agora, durante a tragédia no Rio Grande do Sul, a presidenta, eu vou ficar de pé para falar da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma Rousseff, lá presidindo o BRICS, encaminhou para o Rio Grande do Sul, encaminhou $1 bilhão para créditos dos BRICS para o Rio Grande do Sul. Então, falar dessas mulheres, para mim, é trazer a memória de mulheres potentes e valentes, que têm compromisso com a vida e que têm compromisso com a luta antirracista, como Djamila, como Angela Davis, como Dilma Rousseff. E eu quero aqui lembrar, desculpa, deputado, Padre Antônio Vieira deve estar se remoendo no túmulo. Um português que chega ao Brasil e que tem os sermões de Vieira. E eu fiz questão de resgatar um aqui, que ele cita um santo de minha devoção, que franciscano como eu, Santo Antônio de Pádua, ou para quem preferir, Santo Antônio de Lisboa, que é o Sermão aos Peixes. Lá no meu interior, em Minas Gerais, eu sou deputado pelo Rio, mas sou nascido em Minas, lá no meu interior diz assim, é preciso bater, e aqui não há nenhuma menção a ninguém, viu gente? Não há nenhuma menção a qualquer pessoa que seja. Até porque não jogo indiretas. Aqui é uma menção de um dito popular. Diz assim, é preciso bater na cangalha para o burro entender. E é o que Antônio Vieira fala. Vieira começa um dos seus sermões introduzindo uma citação bíblica. Vós sois o sal da terra, ou seja, são os fiéis, os ouvintes, que devem participar ativamente da vida comunitária. Vieira, hein? E evitar que ele se torne palco de corrupções ou atrozes desvios de conduta. Passa então a mencionar um episódio em que Santo Antônio fora pregar o evangelho a uma plateia que não lhe deu atenção. A plateia não lhe deu atenção. Estava na cara a política racista, a dimensão racista do povo brasileiro, mas nós não demos atenção a ela. E aí, olha só o que acontece. Quando essa plateia não lhe dá atenção, resolveu pregar aos peixes. Já que a terra não se deixa salgar, dizia Antônio, dirijo-me ao mar e converso com os peixes. A política antirracista é uma política que tem que estar no DNA da humanidade. E aí, educação, tem educação fenomenológica e educação confessional. A escola Padre Vieira tem que decidir qual escola de educação que ela quer dar. E hoje uma educação, nós não podemos, eu sou católico, cristão, sou padre ordenado, sou frade franciscano, e eu, que entendo a dimensão da minha fé e não faço proselitismo dela, eu tenho que dialogar sim com o candomblé, com a umbanda, com o espiritismo, com todas as manifestações religiosas, porque a intolerância religiosa é que leva a coisas descabidas como essas, que a gente entende que na verdade a gente tem que condenar o Estado da Bahia porque dá um selo antirracista. Ô Estado da Bahia, eu te aplaudo, porque você nomeia algumas escolas como antirracistas e diz assim, todas as escolas são chamadas a ser antirracistas. O selo antirracista, portanto, ele é na verdade um prêmio. Queria eu que as escolas do Rio de Janeiro também pudessem passar por esse crivo. Ah, como eu queria.